Oi, gente. Hoje vai ter uma entrevista incrível com o Igor da Clube Íntima. Não deixe de assistir. Ó, várias chaves de negócio. Vai, já pega sua caneta, seu bloquinho, já vai anotando tudo. O cara começou do zero e chegou ao sucesso. Agora só falta você. E aí, pessoal, aqui do Imagina DV, como é que você tá? Tudo bem? Olha, hoje nós vamos fazer uma entrevista super diferente, ó. O cara começou de uma situação do zero, rodou vários mercados até chegar onde chegou. Você vai conhecer hoje o Igor da Clube Íntima. Falei certo, Igor? Isso aí. Opa, viu? Tô mandando bem. Gente, é o seguinte, para começar, a gente vai... Como é que começou essa história de empreender? Porque eu conheço um pouco, desculpa te interromper, eu conheço um pouco da tua história. Eu sei que tua história é um pouquinho parecida com a minha. Ó, eu tive a oportunidade, né? Porque os céus me deu essa oportunidade de ser arrimo de família. Se você não sabe, vai no Google aí. Conta aí, isso aí, irmão. Eu vou te dizer, rapaz, eu me lembro, assim, da primeira experiência de empreender, de verdade, quando eu não sabia nem o que significava, né? Eu acho que talvez entre os 13 a 15 anos, eu me lembro que o pessoal da rua que eu morava se juntou e a gente cismou de montar uma banda. Sim. Na época, mas ninguém sabia tocar nada, né? Era uma coisa de criança. E aí fomos atrás de primeiro se matricular para ver o que cada um gostava, né? E começar a comprar os instrumentos. Só que era todo mundo duro na época, então a saída era começar a fazer alguma coisa. E a gente começou com sacolé e vendia revistinha em quadrinho naquela época. Caraca, né? Uma coisa maneiro. que não tem hoje mais, praticamente. E com isso a gente foi já montando dinheiro, aí já tinha aquela organização do caixa, comprava a matéria-prima de novo, fazia mais, e foi dando certo. Aí que a gente se deparou com o valor dos instrumentos que a gente não tinha noção e que não dava nem para começar, né? A banda foi por água abaixo antes de começar. Antes de ter banda... Mas a experiência empreendedora já ficou marcada, já ficou marcada. Foi uma coisa que já acendeu uma chama dentro de mim, né? E aí eu vim e quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, eu comecei a ter experiência no meu primeiro emprego. Eu fui convidado por um amigo para cobrir as férias de um senhor que tomava conta do escritório de uma fábrica de bebidas. Então era um negócio muito denso, né? com uma burocracia muito grande, uma parte tributária muito grande, e era para ficar um mês. Né? Nessa época, ainda você vê, as coisas não eram computadorizadas, né? Era tudo no caderno, fiscal, exatamente. Bloco, os controles eram todos manuais e o pessoal daquela época não tinha muita noção de passar o conhecimento, né? Era uma lida um pouco mais bruta. Então era uma coisa, é assim que é e é assim que você tem que fazer. Não te explicava muito o porquê. Quantos anos tu tinha nessa época? Eu acho que 16, mais ou menos. E aí, só que isso gerava muito incômodo para mim, né? Eu queria entender o porquê das coisas. Aí eu tirava meu horário de almoço e ficava dentro das pastas de contabilidade para começar a aprender aquilo sozinho. Eu posso dizer que você era curioso, então. Era bastante. E futucava. Que eu hoje considero também já um impulso empreendedor. Exatamente, dentro do trabalho, né? Dentro das peças do empreendedor já é... A curiosidade é um cerne que o cara tem que ter. O cara tem que ser curioso, tem que querer aprender. E aí, por uma situação do destino, né, a infelicidade, esse senhor nas férias veio a ficar doente e veio a falecer. Então foi uma coisa totalmente inesperada. Então eu que fui para lá para quebrar um galho, terminou ficando. Acabei sendo convidado a tomar conta do escritório. Se eu não tivesse feito esse preparo, por curiosidade, eu não teria conseguido abraçar essa oportunidade, né? Então dali, aí nessa empresa eu fiquei 10 anos, que fui a jato em 60 dias de quebra-galho para o segundo cara da empresa. Caraca. Praticamente. E foi um desafio enorme. Eu fico brincando sempre assim que o cavalo passa, né? Se você não monta se não quiser. Exatamente. Se não tiver, e eu sempre falo também que tem uma preparação, né?
toda hora tem um cavalo passando na tua frente. Uhum. Agora, se você vai estar preparado ou não é outra história. Nesses 60 dias, você se preparou. Uma fatalidade que ninguém imaginava aconteceu. E você estava lá como segundo homem forte da empresa. Aos 17, 16 anos. Foi essa. Aos 16 anos. E a conversa foi essa. Cara, aconteceu esse problema. E aí, você tem condição de assumir isso? Aí eu matei no peito, com um pouco de receio na época, né? Um garoto. Mas daí foi uma história muito bacana de aprendizado, assim. Foi a minha primeira base e minha primeira grande lição, né? Assim, a gente não sabe, é o que você falou do cavalo, não sabe que horas ele vai passar. Mas acho que o seu papel é pelo menos se preparar. Né? Se preparar dentro do que der, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Gente, eu conheço e fotografei o casamento dele, o book gestante da esposa, o filho. Quer dizer, eu já conheço já há um tempo. Eu conheço um pouco da sua história, me permita ir um pouquinho mais a fundo. Cara, eu sei que você tem uma história parecida com a minha, no sentido que a gente teve que ajudar dentro de casa. Uhum. Como é que era para um jovem de 16 anos? Porque a gente vê hoje na internet o avesso, né? Jovens, às vezes, com 17, 18, 19 anos, já ganhando muito dinheiro, às vezes assim, do nada. E na minha época, na sua, e como talvez na maioria das pessoas que estão assistindo, o processo foi diferente. Como é que foi isso para você? Né? Ter que ajudar, reformular, ter que ajudar em casa. Isso aí, nesse meio período... Lá em casa as coisas se desestruturaram, né? Minha mãe se separou do meu pai na época, a gente começou a passar uma certa dificuldade financeira, e aí eu assumi. Na época eu estava começando a ganhar algum dinheiro e começando a investir em imóveis, que era uma coisa que eu já tinha essa vontade de fazer por fora. E aí eu desisti de tudo, da parte de investimento, para assumir a família. E aí a coisa deu uma recuada, né? Para começar com essa responsabilidade. Mas, assim, não foi dolorido, acho que foi uma coisa que é até um prazer, natural. Né? Exatamente. E hoje até agradeço por isso, porque faz a gente amadurecer mais rápido, né? Ter essa noção e é um grande ganho, né? É um grande ganho, que é a família, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Gente, já tem uma chave aí, você que gosta de chave, já falou que a importância da família, né? Hoje eu escutei o Joel J falando que a primeira coisa é três fórmulas do sucesso, né? Primeiro você tem que cuidar da sua saúde, depois da sua família, e em terceiro o trabalho, né? Uhum. Eu padeci porque eu coloquei o trabalho muitas vezes, a gente precisando, às vezes coloca o trabalho. Eu acho que você me conta um pouco se isso aconteceu com você, de em algum momento ter que colocar o trabalho em primeiro lugar porque era fonte de renda e tudo mais. Bastante, né? Porque naquela época a gente vem de uma escola que você só tinha ganho com muito esforço. O homem tinha que sofrer, né? Porque na geração anterior à minha, foi o que realmente aconteceu. Exatamente. Né? Então, assim, não é culpa de quem veio ensinar, mas era a realidade deles, era a verdade deles, né? Então, eles continuavam achando que aquela fórmula fosse a mesma que desse para frente. Então, eu, por muito tempo, acreditei nisso. E, por muitas vezes, cometi esse erro, né? De botar o trabalho acima de tudo. Achando que sem aquilo ali... A gente não ia ter o resto. Não ia ter o resto, exatamente. Né? E, na verdade, o processo invertido. E, muitas vezes, é o que veio atrapalhar, né? E, na frente, eu vim descobrir isso com... Eu te conheci, na verdade, né? Eu te conheci de vista, né? Porque a gente frequentou os mesmos lugares em um determinado tempo. Gente, eu fotografei na noite friburguense, né? Então foi na noite de Niterói, na noite carioca, na noite friburguense. E assim, eu termino esbarrando, conhecendo as pessoas. Eu conheci o Igor, mas não tinha contato. Eu passei a ter contato com você através de uma indústria, né? De uma grande confecção de Friburgo. E eu te vi fazer várias coisas ali, né? Ali eu acredito que ali foi. Me conta como foi esse aprendizado de ser trabalhar dentro da fábrica e depois ser franqueado dela, porque isso é uma coisa legal, cara. Esse foi meu segundo emprego, né? Mesmo eu trabalhando para outras pessoas, eu sempre tive um incômodo de querer fazer o meu. Porque muita coisa ali dentro não fechava para mim, né? Como essa história da fórmula passada, aquilo para mim, em algum momento eu passei a questionar aquilo e falei, não, eu tenho que ver se dá certo fazer diferente. Eu preciso fazer o meu. E aí eu me pedi demissão depois de 10 anos. Dessa primeira empresa aí. Mas no meio do caminho eu não tive coragem para empreender. Aí eu voltei ao mercado de trabalho como funcionário. E aí foi para a indústria de moda, né? De roupa feminina, onde a gente se conheceu mais a fundo.
Mas lá dentro a minha personalidade era a mesma, né? Esse impulso empreendedor, mesmo dentro trabalhando para uma empresa, tinha isso. Aí chegou o ponto que vagou uma das franquias em Friburgo, que era de Friburgo, a pessoa estava querendo passar na época. E ali vi a oportunidade, só que eu não tinha grana. Aí o meu próprio patrão na época me fez uma proposta de a gente entrar em sociedade como franqueado aqui. Poxa, que legal. Né? Já tinha franquia em São Paulo, tinha franquia em Macaé, tinha outras lojas espalhadas pelo Brasil. E aí foi uma big experiência, né? Aí eu vejo assim, o meu primeiro patrão, a minha primeira experiência, eu aprendi toda a base de contabilidade, a parte financeira, aquela coisa mais na mão. Controle. E o segundo eu vim aprender um perfil mais ousado. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, esse seu primeiro trabalho era indústria de que tipo? De que Era ramo? indústria de bebida. De bebida. Bebidas. Aí vim pra moda, né? Moda tem todo o processo criativo, né? As coisas meio que pulsam, né? Eu prestei serviço para essa empresa muitas vezes. Então, assim, de manhã você acorda de um dia, mas o final do dia nunca é igual, assim. Isso aí. Não é tão metódico como as pessoas imaginam, né? Era uma loucura. Me fala aí essa experiência de sair de um local mais, se é que eu posso dizer assim, mais metódico, que é o ramo de bebida, para um vulcão de criação que é moda. Assim, hoje eu vejo que era a experiência que eu precisava. Era um mercado completamente diferente, uma tocada de negócio completamente diferente. Mas toda a minha base anterior acabou contribuindo de alguma forma para performar bem nesse novo formato. Mas foi uma escola, né? Foi uma escola, assim, abriu meu olhar, que era bem reduzido na época por causa da pouca experiência, e dali que veio o impulso, né, para o meu negócio hoje, que acabou. Hoje eu vejo a contribuição que teve, né, toda essa experiência da dinâmica da moda mais ágil, uma coisa mais dinâmica. Que se sofre as estações do ano, né? Porque tudo muda, né? Eu falo, não sei, olhando de fora parece que eu vejo um negócio muito difícil. Eu falo de mercado, né? Que trabalho com muita validade, muita coisa, mas a moda não é muito distante disso, não. né? Se um dia você tem você perdeu um time, seu estoque que valia X, ele começa a valer a metade de uma semana para outra, né? Deixa eu te fazer, eu fico brincando que aqui é um bate-papo, mas eu sou um curioso, eu sou tão curioso quanto você. Cara, eu conheço a sua história, assim, mas quem está nos assistindo não conhece ainda, está conhecendo você agora. Você trabalhou, ele trabalhou numa empresa que foi referência, né, nacional, né, foi um negócio assim, regional, então era badaladíssimo, né? O estado todo conhecia, né? Era a grife que estava nas novelas, na TV. Aí você sai de dentro da fábrica para ser um franqueado. E depois, eu não sei se foi nesse mesmo espaço de tempo, aí você vai me dizer, sai para o seu próprio negócio, que é o Clube Íntima, foi isso? Porque aí começou aquele incômodo de eu querer tocar meu negócio, fazer diferente, ainda continuava. Mais empreendendo. Por mais empreendendo, mas tinha muito vínculo com a fábrica direto, né? Eu não conseguia ficar livre para fazer o que eu tinha vontade. Era uma experiência à parte ali, mas não era toda aquela liberdade, né? E uma coisa que me causava muito incômodo, porque todas essas duas empresas tinham aquela hierarquia tradicional, que era uma coisa mais imposta. Patrão, sem muita delegação. E eu achava que a gente podia ter um ambiente de trabalho numa empresa mais leve e performar bem. Entendi. Que era uma coisa que para lá não funcionava, né? Que achava que sem tensão, sem aquele estresse do dia a dia, não tinha performance. E eu queria testar isso. Era o que mais me impulsionava para criar um negócio. Que chave de negócio maravilhosa. Porque assim, eu acredito, eu aprendi muito nesse negócio do sim senhor, não senhor, como mandar, né? Literalmente a gente recebia a ordem, passava a ordem. E no meu estúdio aqui é totalmente diferente, né? Quem trabalha aqui é tão dono do negócio quanto eu sou, mesmo não sendo proprietário, não são sócios, mas são funcionários que, se não participarem, o ambiente não fica leve e o negócio não sai do canto. Então você mais ou menos
já sentia falta de um ambiente mais assim, Exatamente. né? Mais Hoje participativo. acaba sendo uma coisa mais comum, Mais natural, né? mas nessa época você não falar há 10 anos atrás, Caraca, que é é pouco mesmo. tempo, não era, né? Porque, assim, você passa a maior parte do seu tempo dentro do trabalho, normalmente, né? É verdade. Então, se você não tem um ambiente bacana, pô, que vida triste, né? Eu costumo dizer que todo mundo sonha em ser Google, né? A empresa Google, que foi uma das maiores, que mais fez propaganda desse tipo de trabalho, mas ninguém, na verdade, quer montar um negócio assim. É. Mas comigo aconteceu um fato interessante. Fala aí. Mesmo tendo tudo isso, né, eu vinha me demitir de novo. E aí o que se fala hoje de ano sabático e coisa, eu acabei tirando forçado. Eu me lembro, cara, que você eu fiquei assim, um ano não, parado, procurando alguma coisa que o coração batesse, né? E esse ano também foi muito bom porque, assim, surgiram vários negócios para eu adquirir, já prontos. E analisei muitos negócios e chegava em cima da hora, sempre tinha alguma coisinha que não era para ir, né? Que não era para ir. Aí depois de um ano veio um convite de um amigo que o pai tem um histórico de confecção antigo, um dos primórdios de Friburgo, que é a nossa região é muito forte no setor, e vinha passando dificuldades, né? Ele também já estava mais para se aposentar. Aí a gente vinha batendo papo e ele falou, você não quer mexer nisso comigo para a gente ver? Eu falei, cara, eu sempre quis fazer alguma coisa de internet, que é uma coisa que está surgindo e coisa. Foi onde a gente resolveu montar o e-commerce, que na época era uma coisa muito diferente, porque você não tinha nem muita gente fazendo. Não, e as plataformas não existiam. Não tinha nada plataforma, pronto, né? você não tinha agência para dar assistência, você tinha que buscar muita coisa fora, né? Você vê, a gente chegou a contratar a agência do Sul porque não tinha aqui. Chegamos a contratar prestador de serviço de Portugal porque não tinha aqui na época. Eu acredito. Era muito doido. Até né? o sistema de entrega hoje, que né, você tem a Casas Bahia entrega para você, a Loja Americana entrega para você, Correio... quer dizer, tem uma série de situações que... Meu Deus, o Mercado Livre tem um sistema de entrega que é incrível. Exatamente. Então, assim, antes não existia isso, era Nada, só o correio de transportadora, um valor absurdo. Precário. Mas aí a gente foi, com a cara e com a coragem. Eu tinha ainda algum dinheiro guardado, que foi o dinheiro que a gente fez o aporte inicial. Né? Compramos uma meia dúzia de peças, montamos na laje da casa dele mesmo e começamos. Aí, os primeiros anos... O primeiro ano foi muito difícil. Foi um primeiro ano sem a gente tirar salário, né? Só nós dois trabalhando, atendendo, entregando, comprando, armazenando, fazendo tudo, dois. O segundo ano também, aí já começamos a tirar o dinheiro para as despesas só, mas ainda muito difícil. E aí eu me peguei tendo as mesmas atitudes que eu julguei lá atrás. Caraca. E eu falei, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Todo sonho que eu vim... Aí eu caí na rotina de novo e aquela coisa foi automática, foi mais forte, né? O hábito do que o sonho. Eu falei, não, tem que rever, porque aí a minha base lá atrás... que era a base de entender de contabilidade, entender da parte tributária. Depois a base de começar a entender um pouco de moda e vendas, isso fechou. Mas aí faltou inteligência emocional para conseguir montar o esquema que eu tinha vontade de fazer. Né? Deixa eu só ajeitar aqui, que ficar mais confortável para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou entendendo o teu processo inteiro, cara, e a gente normalmente... em algum momento se transforma naquilo que a gente odeia. Isso aí. Né? No negócio, é mais ou menos, às vezes fala assim, o cara que assumiu o negócio do pai, quando você vê, tá agindo igual o pai. Exatamente. Entendeu? E por aí vai. Mas onde foi a ruptura? Aqui, assim, não, cara, chega. Deu o que deu, agora eu vou ser aquilo que eu realmente quis ser. Por exemplo, isso aconteceu comigo na fotografia. Num determinado momento, eu me vi um fotógrafo normal e eu não era feliz com a foto que eu fotografava. Não era questão do outro que está comprando gostar, mas eu não tinha prazer naquilo. Aí, quando eu comecei a ter prazer naquilo, o negócio fluiu. Como foi para você? É quase como se você tivesse num transe ali, que é o seu automático mexendo, e de repente você olha para o espelho e se depara com aquele monstro que você abominava, né? Caraca. Você encarar aquela realidade. E o primeiro foi esse choque. Aí a vontade de desistir do negócio, de recomeçar de novo. Na época ainda não entendia que isso teria que ser uma mudança interna, né?
E não era o externo que estava errado. Mas veio primeiro aquele balde, né? Mas eu não sabia muito como ir. Não sabia muito que caminho tomar, né? Hoje em dia se fala de inteligência emocional, um assunto que está muito em alta. E você contrata pessoas para te ajudar, né? Os coaches. Hoje você tem consultoria para isso, exatamente. Performance individual. Mas o maior barato que eu acho assim, é que lá dentro da gente tem uma faísca que fica o tempo todo falando assim, cara, tá errado. Não é por aí. Às vezes a gente não dá ouvido a essa faísca. Em algum momento essa faísca vira uma chama, ela te aquece e você, peraí. Foi mais ou menos assim? Foi mais ou menos assim. Isso aí, é esse incômodo primeiro, né? Que depois você fala, eu tenho que buscar alguma coisa. Eu tenho que pedir ajuda. Eu sempre faço, eu sempre tento espelhar o trabalho da pessoa no meu para poder entender o processo, né? E a gente teve uma entrevista aqui com o Carlos Eduardo, você que está me assistindo aí, deve ter assistido, se não assistiu, volta lá e assiste, que ele fala que o sucesso não vem antes do trabalho. E tudo que você está falando bate assim, né? Começo lá, a brincadeira, juntando ele montar a banda, depois o primeiro negócio que era uma coisa simples, do nada de 60 dias você virou o segundo homem mais forte da empresa, depois teve também o problema da separação dos seus pais, você teve que desacelerar para poder ser um ajudador. Isso aí. Isso tudo eu entendo bem, porque eu também vivi um pouco assim. E aí, daqui a pouco você está fazendo um negócio que você até quer fazer, mas não da forma que você não desejaria realizar. É mais ou menos isso, né? Porque é fácil quando a gente julga, né? E aí quando você passa a viver ali, você olhar de fora e falar, eu faria diferente, coisa, isso é muito fácil, né? Mas quando você bota a cara a tapa, é aí que você se depara com as dificuldades reais, né? E aí você precisa de ajuda. Você vê que todo o processo que você passou até ali, que você achou que foi árduo, coisa, era quase que só o ensinamento da coisa, né? Você estava se preparando para algo maior. Da vida, né? Exatamente. E aí eu concordo com ele quando ele fala desse trabalho, né? Esse período que você vai se lapidando para alguma coisa, né? E eu acho que ele não acaba nunca, né? Na verdade. Não. É só porque chegou até agora, você olha para trás. A internet surgiu para você porque, na verdade, você via a internet, você acreditou assim como algo que podia gerar negócio. Hoje a gente tem certeza disso, mas é hoje. A pandemia nos trouxe isso, foi um acelerador. Mas quando você começou lá atrás, você enxergava que a internet podia ser e aí você caiu de cara. Eu tive um primeiro contato com um site na época que era, eu acho, não me lembro o nome, mas era alguma coisa de fora que estava chegando no Brasil, foi um dos primeiros a comercializar roupa aqui. Né? E quando eu abri uma página de produto e vi medida e coisa que você podia... Era uma coisa bem primórdio. Mas aquilo para mim já foi um choque, eu achei sensacional. Aquilo ficou na minha mente que eu falei, pô, eu quero fazer isso em algum momento. Não sei quando. Isso foi muito antes de eu abrir o e-commerce, né? Eu achei aquilo maravilhoso. E aí comprei, inclusive, uma calça jeans na época, de tão bacana que eu achei aquilo. E aí veio a primeira experiência de ter dado errado, né, a medida. Ainda tem isso. Aí são os desafios que a gente passa hoje. Uma das coisas mais fantásticas que eu vejo da internet é a escala. Né? Às vezes eu brinco assim, o empresário, assim, quando você liga para cá, cara, você me indica algum modelo? Tem um modelo fulano tal. Caraca, essa menina já fotografou para todo mundo. Quer dizer, na cabeça dele, todo mundo, né? Falei, não, ele fotografou para quem você conhece, mas você vende para quem? Não, é para o site. Ué, mas o site tem limite de região? Não, então quem vai entrar no seu site talvez nunca tenha visto essa modelo. Exatamente. Que a escala é muito grandiosa, né? Agora me fala aí, tudo bem, entendi todo o processo, clube íntima. Você falou que tem um sócio, né? Naquela conversa ali. Como é ter um sócio hoje em dia? Cara, as pessoas têm isso. Sócio, né? As pessoas levam sócio como fosse casamento. Eu penso totalmente diferente disso. Mas as pessoas levam sócio como fosse casamento. E sócio não é um casamento, é uma ação contratual que precisa ser gerida. Isso. A gente tem um plus que eu acho que nós somos amigos de infância, né? Então a gente já convivia desde a época do colégio. E tem esse vínculo de amizade. Somos amigos antes de ser sócios, né? Foi muito bom porque nossos perfis se complementam de uma forma bacana. Um faz uma coisa, faz outra. Hoje a gente tem muito
muito poucos impasses, assim, que aqueles que agarram de não chegar em lugar nenhum. Tem os normais do dia a dia que faz parte do processo. para evoluir o negócio, né? E a gente conseguiu dividir bem a parte de meio que setorizar as tarefas, que eu acho que o que eu vejo que complica mais na nossa sociedade é quando todo mundo quer fazer do mesmo, né? E aí você começa aquela briga que o pessoal fala é muito cacique para pouca tribo, né? Mas lá a gente dividiu super bem e é um prazer poder trabalhar com um amigo de infância e a gente poder estar crescendo. Ver os dois crescendo. Exatamente, exatamente. Porque a gente vibra não só com a empresa, mas com o crescimento pessoal. Um está construindo uma casa, o outro está reformando um negócio, o outro está montando a família. Eu até falei para você, gente, eu até estava tendo uma conversa antes de começar a entrevista e eu estava falando que eu fiz uma pesquisa vendo arrojo, né? Associações comerciais de muito sucesso hoje em dia são pessoas que já se conheciam. Uhum. Então, quer dizer assim, o perfil já era muito mais fácil, né? De você entender o outro, né? Que o outro, será que estava com o mesmo propósito, com o mesmo foco? Ficou mais fácil de fazer um arrojo comercial. Uhum. Que nem toda sociedade pode ser como a sua. Você pode ter uma sociedade apenas numa situação ali específica e ter sua empresa alocada de outro jeito. Sim. Né? Então, mas fala aí, eu sei que você faz parte também do Imagina Brasil, né? Uhum. Como é que é essa experiência, tá no marketplace que só vende produto brasileiro? A gente ainda não botou lá, né? O criador do Imagina é meu amigo de infância também. Então, eu vibro de ver esse negócio sendo construído. Uma coisa assim, com essa pegada de produtos nacionais, né? Porque também fala com o nosso perfil. A gente sempre prioriza fornecedor de Nova Friburgo. A gente fica com os serviços prestados por aqui para fortalecer a economia local, né? Eu acho que é uma responsabilidade, eu entendo pelo menos como uma responsabilidade nossa de contribuir para a sociedade aqui local, né? Sim, então, você olhar um negócio sendo criado assim a nível Brasil é demais. É fantástico. É demais. Então, posso dizer que você é uma daquelas pessoas que ainda não preencheu tudo direitinho para mandar a mercadoria, né? Exatamente. Que a gente fica fazendo vídeo aqui, preenche tudo, fez tudo para poder mandar. Uma das coisas que você falou aí que eu acho muito importante, e eu sempre falo na roda de conversa, é que a sociedade que tenta se imitar bastante é o judeu, né? A sociedade judaica, né? Como o judeu vive, notoriamente um povo rico, né? Uhum. Mas nem sempre, não é que não existe judeu pobre, não é isso. Mas o judeu tem uma característica, o árabe também passa por isso, que é de ajudar o outro. Então eu sempre falo assim que eu compro em quem compra de mim, para que o dinheiro que chegou aqui possa circular. Uhum. Quando o seu amigo de infância, né, meu parceiro também, o Tiaguinho, chegou para mim falando da ideia do Imagina Brasil, que era para fomentar o comércio, não só o comércio nacional, né? Local seria muito regional, né? O comércio nacional, que as pessoas aqui tivessem a oportunidade de vender com foco desse dinheiro se manter no país, eu achei aquilo extraordinário, porque você faz com que haja circulação da moeda. Eu não sei se você concorda com isso, porque você concorda, você já falou aí. Mas deixa eu voltar ao assunto aqui, né, do Imagina, do marketplace. Me fala uma coisa. Qual foi a treta da pandemia para você? Qual foi a maior dificuldade? Primeiro, acho que é a incerteza, né? Quando veio, eu já vinha acompanhando as notícias do que estava acontecendo fora e falei, isso vai chegar aqui. E o pessoal aqui ainda não estava acreditando muito. Chegou no carnaval, né? Chegou no carnaval. Primeiro, quando veio aquela notícia, que eu acho que foi aquele baque geral para todo mundo, né? Eu estava vendo você falar aqui antes e foi a mesma sensação que eu tive. Falei, eu não sei o que eu vou fazer, não sei como é que vai ser, mas eu não vou quebrar. Eu não vou quebrar. Aí juntei a minha equipe primeiro no online, que a gente já estava com dificuldade de sair, e senti eles muito amedrontados na época. Perdeu o emprego, né? E puxei e falei com eles. Falei, olha, os médicos estão lá na linha de frente fazendo o que eles estão fazendo. O pessoal que foi, né, requisitado para ajudar. A gente, eu acho que tem que fazer nosso papel. É conseguir manter os nossos empregos e os empregos indiretos que a gente gera. Exatamente. Então, nós vamos dar um jeito de se revezar.
Quem ia no transporte público, a gente começou a arrumar carro para pegar, e aí com isso a gente não parou nem um dia. Caraca, Né? Foi a legal. vantagem do negócio não ser tão grande, que a gente conseguiu Você ir conseguiu se dividindo mobilizar. e conseguiu. E, na verdade, foi um ano assim, muito difícil mundialmente, mas financeiramente para a gente acabou sendo muito Uma bom. coisa positiva. Né? Porque a internet teve uma demanda que foi Absurda. assustadora. Aham. Os negócios, sei lá, triplicaram em 15 dias. Né? Até a nossa estrutura não estava preparada para isso, mas com o pessoal engajado ali, o negócio surpreendeu. Tem algo que eu escutei, agora não lembro de quem. Eu lembro de quem, mas não lembro o nome. Depois a gente pode, no próximo vídeo, falar. Duplica a meta. Uhum. Se a meta está difícil, duplica. Porque se você conseguir o caminho do duplicado, provavelmente aquilo que parecia difícil vai ser mais fácil. Isso aí. Então, assim, as métricas da internet, elas são surreais. Assim, a gente sabe quanto se vende de internet hoje, é uma coisa absurda. E a tendência agora, todo o mercado financeiro passou a olhar a internet de outra forma. Uhum. Né? Você vê o Facebook mudando o nome, o Google se preparando. Tá todo mundo tentando entender um processo diferente. Então, acho que agora é a hora. Se existe uma onda que a gente pode surfar, é essa. Aí muita gente pergunta assim para mim, cara, mas eu não estou conseguindo surfar, eu não me preparei. Se você não comprou a prancha, faz chacaré. É isso aí. Dá um jeito. Assim, é um grande aprendizado que eu tive com essa minha pequena história, pequena experiência perto de outras, né? É isso. Não é pequena não, irmão. Você não tem condição de mensurar os empregos que você manteve. Você não tem, a gente não tem condição de mensurar o emprego que a gente manteve não fechando. Porque eu compro pão, eu vou na farmácia, eu compro remédio, eu vou no supermercado, eu vou na feira. A minha funcionária faz a mesma coisa em locais diferentes e por aí vai. A onda que a gente cria quando enfrenta uma barreira assim, ela é um ajudador universal. Não tem como você medir o quanto de pessoas você ajudou. Verdade. Agora deixa eu fazer uma pergunta que o Thiago fala que é uma pergunta que eu normalmente faço para todo mundo. E hoje ele fez essa pergunta para mim. O que você falaria pro Igor quando começou a carreira? Hoje, chega aqui, ó. Cara, senta aí, vou bater um papo aqui, vou te contar uma treta. Conta aí. Bem, eu acho que a primeira coisa é relaxa. Relaxa um pouco, vai fazendo. Você nunca vai estar pronto, né? Totalmente pronto. Então, o bacana é o caminho. Então, começa a fazer e depois vai se preparando, né? Não deixar de se preparar, mas não precisa se preparar para iniciar, né? Primeiro a força da ação e depois a preparação vem pelo processo. Eu acredito muito nisso. Quem se prepara para fazer, não faz. Exatamente. Quem se prepara para fazer, não faz. Se você não pegar e fazer com o que você tiver, não faz. Aqui a gente faz cenário com uma frequência muito grande, né? Porque eu trabalho de cenografia aqui o tempo todo. E nessa história do cenário, todo cenário que é pensado, se eu for esperar para montar com tudo que é pensado, nunca vai existir. Né? Exatamente. Nunca. Eu acho que essa é uma dica bacana para esse exemplo que você deu. Muita gente está assim, né? Está um pouco amedrontada de não se adaptar à internet. Vai lá, vai fazendo. Tem muito conteúdo gratuito na internet. Você não precisa nem despender de dinheiro no começo. Vai aprendendo e vai botando em prática. E os problemas que você passar hoje, o cara que está vendo esse vídeo aqui, que está no Marketplace aqui no Imagina Brasil, não vai passar. Não vai passar, porque já está tudo, o caminho já está todo certinho. É só montar e começar a botar a cara para o mundo, né? Para encerrar com chave de ouro, qual é a próxima agora do Igor? Continuar ampliando, né? Gerando emprego e continuar nesse formato que a gente criou, um ambiente bacana, que tem como performar e gerar emprego, uma coisa que seja agradável e saudável para todo mundo, né? Top demais. Top. Aí, aprenderam? Pegaram a chave? Gente, esse aqui é o Igor da Clube Íntima, um vencedor, um cara como você, que talvez assim, igual a milhões de brasileiros, começou do zero. A gente pode falar que foi de zero. Com certeza. E tem sucesso. Então, trabalho vai trazer sucesso. É só ir seguindo. E
relaxar, né? Relaxa. Relaxa, Relaxa e vai. que no final vai dar certo. Obrigado, irmão. Você Obrigado foi você, 10 foi um hoje. prazer, Toca foi aí. uma honra. Honra é nossa.